Alô, meus amigos botafoguense, mais um giro de Jailton dos Santos falando do Botafogo. O nosso Botafogo que ontem pela Sul-Americana, jogo de volta no Nilton Santo, empatou pelo placar de 1-1, né? O Botafogo, o primeiro tempo, saiu na frente com um golaço, gol de placa, gol maravilhoso de Luiz Henrique, mas cedeu o empate. E pelo jogo que apresentou ontem, poderia até ter perdido, né? Foi muita sorte o Botafogo ter saído com esse empatezinho aí e a nossa classificação para as oitavas e finais da Sul-Americana. Pessoal, quero bater um papo com vocês aqui. A respeito, nós sabemos que no Brasil nós temos bons goleiros, né? Inclusive os do Botafogo, né? Os do Botafogo eu falo por quê? Porque o Botafogo tem dois super goleiros, né? Goleiro de seleção paraguaia, goleiro de seleção paraguaia, goleiro de seleção brasileira. E o que é que eu quero falar com vocês aqui? No Brasil, poucas pessoas têm dois goleiros de seleção brasileira. E o Botafogo nós temos dois, seleção brasileira e seleção paraguaia. Concorda comigo? Ok? E a nossa preocupação é essa. O nosso Botafogo tem muitos goleiros bons. E esses dois são bons. Até enquanto não for convocado para a seleção brasileira. Mas vocês já pararam para pensar, se o Botafogo, os dois for convocados, um para a seleção paraguaia, outro para a seleção brasileira, vocês já pararam para imaginar o problema que nós temos? E também dá para a gente raciocinar sobre os demais clubes brasileiros, né? Já pararam para pensar, se for convocado, eles ficam com a mão amarrada. O Botafogo ainda tem duas opções, que um pode ser convocado, outro não. E os outros, nossos adversários. Mas o Botafogo, ele tem coisa que só acontece no Botafogo, né? Coisa que pode acontecer o Botafogo, os dois melhores goleiros que atuam aqui no Brasil, ser convocado para a seleção. Um para a seleção brasileira, outro para a seleção paraguaia. Enfim, o nosso Botafogo precisaria de mais um goleiro à altura de Gatito Fernandes e de Perry. E aí, o que vocês acham? Deixa aí no seu comentário. Eu estou certo? O meu raciocínio? E o que vocês acham? O Botafogo precisaria de mais um goleiro à altura, né? Porque o Botafogo ele vem ganhando de todos, nós estamos passando por cima de todo mundo, até quando a gente não joga bem, o resultado é ao nosso favor, né? Como ontem mesmo. Ontem o jogo, sou botafoguense, mas assisti o jogo de perto, o Botafogo não jogou, apesar de ter jogado com reserva, né? Apesar de ter jogado com o time todo reserva, ali que a gente pode cravar titular Luiz Henrique e Gatito Fernandes, que está voltando de lesão, está voltando agora ao ritmo, mas a gente viu que a atuação de Gatito Fernandes foi muito boa, maravilhosa, não comprometeu o resultado para cá, o jogo, né? Foi muito bom, espetacular. Mas o Botafogo é o nosso Botafogo, coisa que só acontece o Botafogo. O Botafogo, eu falei a vocês, amigo aqui da rede social, que a mídia, ela faz todo arrodeio para desmerecer o Botafogo, para humilhar tanto o Botafogo como a torcida do Botafogo. Ela faz isso, para desmerecer, para humilhar o Botafogo, faz toda a rodeio para não falar o nome do Botafogo, mas eu vim a dizer que todos eles iam se drobar, né? Todos eles iam se drobar o Botafogo, porque o Botafogo é o gigante. O Botafogo, ele é um gigante, o Botafogo merece respeito por ser um clube que mais levou jogador, atleta para a seleção brasileira. O Botafogo teve ano 95, se não me engano, na memória. A mesma data que foi campeão, levou quase mais da metade de jogadores para a seleção brasileira. Então, o Botafogo, naquela época, era a seleção brasileira, era o Botafogo. E parece, por o que eu estou vendo aí, agora não vai ser diferente. O Botafogo começou a ser o Botafogo de 95. E aí?
E aí, aqueles que faziam arrudeio, agora tá mudando de opinião, tá reconhecendo o Botafogo como um Botafogo, tá deixando de ser clubreiro, né? De ser aquela pessoa fanático e agora correr atrás da verdade. Porque muitos diziam, o Botafogo ganhou 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 de um e do outro vai ganhar? Será? Será? Se ganhar, se não ganhar. E a gente via que o Botafogo ganhava, e ele sempre com dúvida botava todos os jogos que o Botafogo ia jogar, sempre o próximo jogo do Botafogo tinha uma dúvida. Será? 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 E eu digo a vocês aí, vocês que puxa saco de outros clubes aí, vocês comentaristas, que não são profissional, antiético, de respeitador com a nação, com os torcedores, não só do Botafogo, mas de outros clubes aí. E o que vocês acham? O Botafogo ainda ele é candidato ao título ou não? O Botafogo pode ser campeão ou não? Porque no início do campeonato o Botafogo ia ficar na 14ª, 16ª, lá para baixo, né? Você estava planejando já o rebaixamento do Botafogo. E agora? Botafogo sempre se reforçando, sai um treinador bom, entra outro melhor, sai um goleiro, entra outro. E eles estão dizendo que o Botafogo não tem peça de reposição. Eu quero saber como o Botafogo não tem peça de reposição. O que eu posso dizer e cravar com eles, sim, no ataque. Porque o Botafogo não tem um atacante à altura de Tiquinho Soares no ataque. Aí sim, vocês estão certos. No ataque a gente não tem um atacante à altura do nosso atacante Tiquinho Soares. Agora você tira Eduardo, aí vem esse agora novato que chegou, ou pode botar Fernandes, né? Pode botar Fernandes, pode botar também o novato que chegou agora, cabelo branco, que eu esqueci o nome dele, Gonzalez, não sei, esqueci o nome agora e perdi a memória, mas você tira Tietê, você bota aquele outro volante, tira Adrielso e Criesta também são insubstituíveis, na verdade, são insubstituíveis, mas o Botafogo também tem zagueiro a alturas também para substituir se caso precisasse. Né? Até um agora foi para fora, a parceria com o John Tess, com outro time lá de fora, e aí acabou que ele foi embora. Mas o Botafogo, ele sempre tem peça ali, principalmente no meio de campo, volante, meio de campo. O Botafogo tem peça à altura que pode ir lá. Os ponta também, sai Luiz, sai Júnior Santo, entra Segovia, né, e vai lá e dá conta do recado. Do lado tanto direito, tanto esquerdo, os nossos extremos, nossos ponta são bons, né? Troca 6 por meia dúzia e o Botafogo ele não muda de ritmo, não muda do jeito de ser o Botafogo. Agora eu te digo, e os outros times? Vocês estão criticando o Botafogo por isso. Qual é as peças que os outros times têm? Começando do gol. Mas é isso, sempre com o Botafogo. Sempre eles querem humilhar, massacrar o Botafogo. Mas o nosso Botafogo é o Botafogo, gigante, né? O Botafogo não tem nada de mal, nada de negativo que vocês podem falar. O Botafogo tem 2 goleiros de boas qualidade, né? Tá aí para ver. O melhor goleiro do Brasil e provavelmente seja em breve convocado. Adrielso, convocado. Se for possível, Tiquinho Soares, convocado. Eduardo, eu não sei pela idade, mas pode ser convocado também, né? O Cuesta pode ser convocado lá para a seleção dele, hein? E aí, o que vocês dizem? Até o Tietê também, até também o outro volante, como é o nome dele? Que joga parceria com o Tietê, perdi a memória agora também. Entendeu? Pode ser convocado. Aí sai Tietê, entra Danilo, Danilo entra Tietê e é a mesma coisa. Vocês